Vou transitando na tua cidade, vou transitando na humanidade. Venha, venha, venha. Queridos internautas, povo do universo, nós estamos na Alameda Santos 85, eis que aparece quem? Patti Kiss. Patti Kiss, que prazer imenso encontrá-la por aqui e saber que você está fazendo o trabalho com a Armandinho Macedo. Prazer é meu, Arnoldo. Na verdade, eu vim fazer um show no Teatro Sesc e Armandinho Macedo foi meu convidado especial ontem, né? E foi lindo, é emocionante. Eu me emocionei do início à última música, assim, principalmente quando ele entrou, né? Que foi a realização de um sonho desde criança, né? E maravilha, faz tempo que você faz trabalho com o Armandinho? No backstage, bastante tempo, né, Armando? Eu comecei como auxiliar de produção, depois fui para produção, depois estudei iluminação e disse assim, ó, eu vou iluminar esse trio. Aí eu montei uma empresa de iluminação, fiquei iluminadora do trio, fizemos vários shows também eu como iluminadora. Depois eu estudei áudio e aí fui fazer a direção de palco de gaiata, assim, eu vou cuidar desse negócio aqui, viu? E aí cuidava, e com muito carinho, com muito prazer, né? Porque sempre meu objetivo foi estar do lado do meu ídolo, do meu mestre, da minha referência musical. E eu aprendi muito ouvindo, olhando, sabe, comportamento, trejeito, como ele se comunicava com o público tão bem, como ele conseguia substituir a voz de um cantor e fazer as pessoas se comunicarem com ele tão bem. E isso para mim era uma aula assim, de desenvoltura, de comunicação sem palavras, né? Só no áudio, só na música. Para mim isso era o mais mágico, fora que ele é genial, toca demais. Então, para mim, estar no trio elétrico Armandinho do Osmar trabalhando era uma aula todos os dias, né? E quando sobrava uma brechinha, eu também dava minhas canjas, que era de lei, que não era... Né, Armando? E você chegou a participar, então, além desse trabalho, dessa dedicação sua para eventos, essas coisas, você também participou da escola de Armandinho? Sim, participei. Na verdade, quando eu estava no backstage, em 2013, Armando me convidou, foi uma surpresa, porque todo mundo sabia, menos eu. Armando me convidou para fazer parte do trio elétrico como convidada, que foi os 70 anos da guitarra baiana. Convidou a mim e outras meninas e eu fiquei surpresa, me pegou assim, realmente surpresa. E naquela época eu já era professora da Escola Irmãos Macedo, que era a escola de música da família Macedo, que ensina guitarra baiana com seu jeito trio eletrizado, né, de tocar, que é um estilo próprio da banda Armandinho do Osmar. Então, Armandinho, que legal, né? Que prazer, que alegria descobrir Patti Kiss. Não é? E é isso que ela está falando, a dedicação dela é tão grande que não fica só no tocar a guitarra baiana, ela foi por todo esse caminho, né, do show, da iluminação, da parte sonora, ela sempre teve um envolvimento muito grande com todo esse trabalho, além de ser a representante feminina da guitarra baiana, que a guitarra baiana é uma guitarra nova, né, nesse cenário musical, inclusive com essa linguagem, né, que a gente desenvolveu, que a gente chama da linguagem trieletrizada, porque é um instrumento que pode tocar qualquer tipo de música, né? É um electric mandolin que pode tocar jazz, pode tocar tango, pode ser o que for, mas a gente tem uma linguagem, uma história musical, e é isso que a nossa escola lá desenvolve nos meninos, mostrando tudo isso que a gente fez através de 16 discos gravados, meus, né? Os meus muito mais, eu tenho uns 40 discos gravados ao todo, mas é essa linguagem musical que passa a ser o mais importante, né, para essa galera desenvolver. E Patti Kiss tem toda essa escolaridade, como ela falou, ela se tornou professora da escola. Então é uma grande representante, tem um som
bonito, eu sempre elogiei a Verdade. qualidade sonora dela, né, a pegada dela na guitarra baiana, e de muito bom gosto. É uma pessoa, como é que diz, uma seguidora de todo esse trabalho, assim, que nos dá muito prazer de estar junto, de estar fazendo, como eu estou fazendo aqui agora, essa participação com ela. Armandinho, ela já fez uma música, uma composição para você ou em conjunto contigo? Ó, posso responder? Fez, Pati, conte aí. Pois é, eu fiz uma música para ele e ainda não tive coragem de mostrar. Mas eu fiz quando eu tinha 15 anos. Nossa. eu fiz um instrumental que dizia assim, colocando Armandinho para dormir. Ninar, uma canção de ninar para Armandinho. Eu não tinha, a ideia era essa, né? Mas eu vou te mostrar. Inclusive um trecho dessa música passou a ser parte de uma música minha que eu fiz com o maestro Giovanni Goulart, que chama Pati Pretinha. Porque foi uma música de ninar que fizeram para mim e que ela estava incompleta, assim. Aí eu tirei depois a parte da canção de ninar e criei a minha canção de ninar e coloquei uma parte da música que eu fiz, uma canção de ninar para Armandinho, quando eu tinha 15 anos, mais ou menos. E ele nunca ouviu a música, porque eu sou muito tímida para mostrar minhas composições. Mas a gente ainda vai compor junto, viu? Pode ter certeza que eu vou queixar, com certeza, esse momento. Agora eu fiquei curioso, né? Agora eu quero conhecer a música agora. Então a música chama Preta Pretinha? Pati Pretinha. Preta Pretinha é do nosso mestre Moraes, que ele deve se revirar toda vez que fala o nome da nossa música errado. Então, essa é minha. Vê que surpresa, Armandinho. Não é? Surpresa, eu estou sabendo agora. Aliás, você já me falou alguma coisa assim por alto, eu ainda não lhe mostrei e tal. Quero ver a Pati Pretinha, né, que tem esse trechinho que é dessa música aí. A Pati Pretinha eu gravei e regravei ela com a participação de Armandinho. No finalzinho da pandemia, quando já a gente podia fazer uma reunião entre 3, 4 pessoas, aí eu levei ele lá no estúdio do nosso produtor musical, o maestro Giovanni. Ano passado, não foi? Foi, ano passado. E aí regravamos, eu costumo dizer que foi a Pati Pretinha modo turbo, né? Que ficou linda, porque largamos ele solto mesmo, porque esse homem é maravilhoso. Larga a guitarra na mão dele. Ele faz falar, né? Então, além de você descobrir Pati Kiss, você... como é que você se sente quando descobre pedras preciosas? Olha, você sabe que eu fico orgulhoso, né, de dela falar dessa forma, né, de mim, né, de tudo que ela seguiu, de tudo que ela acompanhou e que ela aprendeu, inclusive. É uma satisfação muito grande, né? Vamos dizer, é uma homenagem, né, que a gente recebe, né, como Pati Kiss, por exemplo, de ter esse envolvimento com todo um trabalho de uma vida, né, e que gerou, né, uma história musical e que ela mostra isso, né, pra gente. É sempre uma grande homenagem. E ela, como vem se revelando agora, né, como musicista mesmo, como a mulher da guitarra, né, baiana, né, representando esse instrumento que a gente desenvolveu, né, que tem toda uma história com a nossa trajetória musical. Isso é uma satisfação. Eu estou aqui agora em São Paulo a convite dela para o show dela, um evento que ela foi convidada como representante feminina da música instrumental. Isso é muito importante. É importante para ela e para mim, né, que tenho esses merecimentos, né, que ela coloca aqui. Então, para mim é super satisfação, motivo de orgulho de ver ela, né, sendo essa representante dessa história. Que maravilha! Fale dessa mulher instrumentista. Eu queria fazer um complemento, assim. Armando foi algo que aconteceu na minha vida muito, muito nova. Essa paixão pela guitarra baiana, ela começou, eu era uma criança.
eu já sabia que eu queria ser guitarrista. Eu já sabia, eu falava, todo mundo pergunta, você vai ser o quê quando crescer? Eu dizia, eu vou ser guitarrista. Quando a gente ia no shopping, numa coisa que ia na área de brinquedos, eu pegava uma guitarra de plástico. E minha mãe dizia, pega uma boneca. Não, eu quero guitarra. Sabe? Então, eu tinha certeza que eu queria ser guitarrista porque eu vi Armandinho tocando numa lavagem da Pituba, que é uma festa de bairros que tinha na época, assim. E era um caminhãozinho pequeno e eles estavam lindamente, assim, com roupas coloridas, brilhosas. Aquilo me encantou de uma forma que marcou a minha vida. E eu tinha menos de 6 anos, sabe? Então aquela imagem ela ficou muito forte em mim. E quando eu vi, eu associei porque tinha os discos na minha casa. Tinha os discos da banda Armandinho Dodô e Osmar. Depois aí eu perguntando, minha mãe me contou, poxa, eu brinquei carnaval, o primeiro ano que saiu a banda, no trio, eu estava grávida de você. O pessoal falou, você vai parir essa criança, entendeu? E eu acho que essa paixão, ela veio muito forte em mim. Porque eu não tenho músicos na minha família. Foi uma coisa internalizada mesmo, visualmente. E pela música, né, que eles tocavam. Era muita gente em cima, ele tinha um cabelão. A visão que eu tinha, assim, era algo, assim, surreal, internacional, entendeu? E aquilo ficou marcado em mim. Quando eu comecei a ouvir os discos em casa, aquilo foi tomando forma mesmo. Tipo, eu tinha toda criança acho que tinha naquela época uma vitrolinha, assim, que abria uma maletinha, que podia tocar os discos. Eu colocava aquilo no meu quarto e fazia shows incríveis com minha guitarra de plástico, né? Achando que eu era Armandinho, então eram shows incríveis, eu suava. E então não tinha como ser diferente. Eu me lembro que adolescente no bairro lá, meus amigos, eu tocava já o Brasileirinho, o Urubu Malandro, me pegava assim, levava assim nos barzinhos da rua, né? Era um bairro tranquilo, a Vila Laura. Aí levava assim, minha amiga toca muito. Toca aí, eu tocava o Brasileirinho, todo mundo batia a palma. Aí pegava, ela tem que ir para outro lugar agora, me pegava, me esticava. Coisa de criança mesmo. Para mim, o bandolim era uma brincadeira de criança. Entendeu? Tocar Armandinho Dodô e Osmar era minha curtição. Era o legal da minha adolescência, entendeu? Então, com toda essa tua experiência de vida, você tem um lado produtora. O que é mais fácil, ser produtora ou artista no palco? Já não sei. Eu já não sei dizer, porque eu sonhei tanto com esse dia que ontem eu tremi, parecia uma criança, sei lá, eu ainda não caiu a ficha de tudo que me aconteceu ontem, porque quando a gente sonha muito algo, depois a gente vai tomando caminhos diferentes por causa da vida, aí vai pro backstage, começa a gostar do backstage, porque eu gosto do que eu faço. Eu amo tudo o que eu me proponho a fazer, eu faço com muito amor, né? E eu acho que no backstage, de uma certa forma, é mais fácil, que a responsabilidade de estar ali animando o público e fazendo acontecer é deles, né? A gente está ali calçando eles, né, artisticamente. Mas eu tocava a iluminação com os solos dele, né? Eu fazia as coisas no tempo, você lembra disso, Armando? No trio, quando ele solava, eu soltava os trobos, botava nos tempos da música. Para mim, acho que era mais fácil ser iluminadora, viu? Porque subir no palco, ao lado dessa criatura tão genial, é algo surreal. Eu acho que é o momento que eu fiquei mais tranquila, foi no momento que ele entrou, sabe, para tocar comigo, porque foi um momento fã mesmo, assim, eu já sorria, já relaxava. Porque é uma responsabilidade. Esse show foi criado assim, para o Sesc, para o instrumental. O Giovanni caprichou nos arranjos, Armando. E não foi? Não, o Giovanni, né, o maestro dela, arranjador, é um trabalho muito sofisticado, sofisticadíssimo. Sofisticado. Não, é uma loucura, porque ele tem essa coisa hermética, né, de harmonia, e que é muito bacana, porque é uma coisa que ajuda a gente, né, a dar outros rumos, né, outro colorido, né, à música que a gente faz.
Então essa parceria com o Maestro Giovanni, dela, e que eu pude também experimentar no meu repertório, que incluí no show, foi muito bacana. Inclusive tem umas partes que ele brinca com isso, né? As harmonias bem diferenciadas da tradicional. Então isso é muito bacana. É aprendizado, né? É muito bom. Foi uma aula. Como é que foi descobrir esses artistas? O Giovanni, ele tem uma gravadora, ele é da Portugal Audio Company. E eu fui fazer um show depois de um processo meu de vida, né? E eu tive o prazer de ter a participação de Armandinho, mas era uma coisa muito mais, vamos dizer assim, doméstica, né? Foi um show na varanda do SESI, eu tinha recebido uma alta, né, hospitalar, e queria comemorar meu aniversário, então eu fiz esse show e Armando participou. Isso foi quando? Foi em 2019. Então você nasceu em? 2019 de novo, 74. Ah, não, você... Qual a data do seu aniversário? 24 de maio. Então você é taurina? Geminiana. Geminiana. Nós somos geminianos. Geminiana, eu sou 22 de maio, ela 24. E a gente sempre comemora junto, de uns tempos pra cá tem sempre comemorado. A gente comemora também, dia 23. 24? Em junho, geminiano. É por isso que ele é sorridente assim. Todo geminiano é sorridente aí. É comunicativo, né? Então, você vê que legal? Armandinho, a vida é um grande mistério? É um mistério, a vida, o planeta, o universo. Eu acho que tudo isso é um grande mistério. Quem sabe, eu acho que nem no outro lado da vida a gente descobre tanta coisa, tanto mistério que tem nessa vida, porque a gente aqui é tão pequenininho, né? Ainda estamos tão no começo. Precisamos evoluir tanto, né? Existem planetas tão maiores, existem coisas, né? As distâncias são tão inimagináveis. Então, a vida realmente é um grande mistério. Então, vamos viver, né? Vamos acompanhar esse nosso tempo, esse nosso desenvolvimento, porque a gente sabe que está aos pouquinhos crescendo e vamos conhecer muito mais ainda. Que legal, né? Então fala para nós a criação da guitarra baiana, né? E como é que está esse processo hoje? Como é que está a partir da criação? Eu diria os grandes criadores, Dodô e Osmar. Meu pai, por ter o instrumento do cavaquinho com afinação de bandolim, Dodô por descobrir um captador, fazer um captador em 1942, sabe? Então eram coisas completamente novas para a época. E isso daí foi a grande revolução elétrica, né, que aconteceu. E eu acompanhei isso, né? Eles foram fazendo instrumentos maciços e tal, e eu sou do tempo da guitarra, né? Aí veio Beatles, Jimi Hendrix, então para aquele cavaquinho do meu pai e toda aquela escola musical que ele trazia, para mim sofreu uma influência muito forte, né? Do rock, da música do mundo, né? Passa a fazer parte daquilo que eu tocava, e eu começo a transformar o meu cavaquinho, a mostrar ele como guitarra, a usar os bends, a usar a forma de tocar, a usar os equipamentos, começa a querer botar alavanca, começa a querer fazer do meu cavaquinho, começa a botar uma quinta corda para buscar mais os graves, o peso, né, do rock. Então eu fiz toda uma renovação desse instrumento, batizei com o nome de guitarra baiana. Então é a partir daí que vem o interesse da galera nova, deixa de ser uma coisa regional, de charanga de carnaval e tal, e passa a ser um instrumento popular, um instrumento novo, né? Pop, rock, guitarra baiana. Eu, quando falo do nome, às vezes me perguntam, por que você não botou guitarra brasileira? Eu digo, não, porque a baiana do acarajé não é a brasileira do acarajé. Exatamente. Então a sua origem, a sua terra, eu acho que isso dá uma característica muito forte, genuinidade. Então é a partir daí que a gente tem orgulho de ser baiano. É verdade. É isso. Com muitas emoções, né? O Giovanni deu um sinal que parece que está na hora de vocês irem embora, então a gente tem que ir fechando, né? Ele veio aqui e voltou.
Então, Eu queria fazer uma vez, você falou da guitarra antes de... assim, E hoje beleza, a gente... fala para nós E sobre hoje a guitarra baiana. E atualmente a gente tem grandes luthiers, né, fazendo guitarra baiana. E a gente não podia deixar de falar do nosso luthier ali, Faz Santana, que faz instrumentos incríveis. Exato. Né, Armando? Aperfeiçoou, né, toda a necessidade que a gente veio tendo, né, de modificações com a guitarra. O Elifas é um aperfeiçoador, ele buscou isso, ele realizou todos esses desejos, né, que eu fui tendo com esse instrumento. E o Elifas hoje é um parceirão, né? O cara, eu digo, o nome dele é Elifas, eu digo, ele faz a melhor guitarra baiana do mundo. Verdade. Então, com muitas emoções, nós temos muita história a contar. Pode abrir. Temos muita história a contar. Espero que isso seja o início de uma caminhada, né? Que a gente se encontre mais vezes, né? E o que a gente deseja para vocês é vitória, né? Como brasileiro, né? Pessoas pé no chão, né? Que faz as coisas a partir da sua terra, né? Todo esse amor, essa sensibilidade, essa transformação e esse acreditar no ser humano, né? Então, é um prazer imenso estar recebendo vocês. Humildemente, nós estamos com 12 anos de TV Arte Multicultural, vamos para os 13 anos, né? Sempre focado na cultura humana, solidária, na descoberta do ser humano, né? na evolução humana. Então a gente fica muito feliz com vocês. Vou pedir para o Armandinho dar o endereço, depois em seguida você. E você a gente vai entrevistar mais vezes, né? Eu fico aqui até o final do mês. Tá. E aí, você dá o seu endereço, contato... Rede social? Se possível, rede social e seu contato para show, contato para ampliar amizades, essas pessoas que desejam altruísmo, que desejam uma terra boa, uma terra fértil, e a nossa música cada vez ganhando mais espaço no universo. Maravilha, eu tenho meu endereço, meu e-mail, armandinhoba@yahoo.com.br. Tem o número Haroldo, meu irmão cuida do trio elétrico, que é 71999771004, né? Então são os números que eu lembro aqui, eu não lembro de João Neto. Tem a rede social também, @Armandinho Macedo, para seguir, para seguir. Mídias sociais, né? Ali as divulgações ficam com Margot Online. Mídias sociais. Então você se apresenta e fala seu endereço, por gentileza? Sim. Quem quiser me encontrar nas redes sociais, @Patkiss, que é PATTYKISS. No YouTube, Patkiss Guitarra Baiana. No Face também a mesma coisa, Patkiss Guitarra Baiana. E e-mail para contato, patkissguitarrabaiana@gmail.com. Maravilhoso, nós ficamos felizes com vocês, né? Nós, como ele é de Taubaté, eu sou de Natividade da Serra, interior de São Paulo, e vivo um bom tempo em São Paulo, né? Então a gente fica aqui. E a vida levou a gente, não por acaso, o Paulo também é guitarrista, e a vida levou a gente para poesia, escrever poesia, divulgar o nosso povo, a gente só fazer coisas no ponto de vista do elevação humana, altruísmo, né? Então é um prazer imenso estar aqui com vocês. Então a vida é a gente quebrar fronteiras e quebrar barreiras e preconceitos. Mãos que se unem transformam gerações. Vamos juntos que a cultura vale mais. Viva!